Comportamento, opinião. Como moldamos, formatamos ou constituímos nosso comportamento? Pensar ou refletir sobre qualquer categoria torna-se problemático na medida em que a sociedade não se baseia mais em princípios orientadores, valores normativos de qualquer espécie. Interpretar, refletir, criar conhecimento acerca de qualquer temática ou face do ser humano é vulnerável antes mesmo de ser produzido. As várias visões e diversas perspectivas com que se permite inferir sobre fatos universalmente aceitas, aliada à individualização de todas elas, decretam a fragmentação de uma percepção coerente sobre qualquer conhecimento. Nunca a dialética foi tão manifesta e tão nefasta. Para pensar além, temos alternativa à diversidade interpretativa sem esbarrar em controles inaceitáveis? Isso é notório no cenário atual que vivemos diante da Covid-19. Há tantas versões sobre a compreensão da pandemia e suas necessárias atitudes para voltar a uma normalidade que, discursivamente, estamos em guerra. Ninguém se entende. E cada grupo arma-se cada vez mais para defender suas ideias. Grupos de olhares diferentes não sentam à mesma mesa para dialogar e construir consensos. Sem consensos e a almejada validação de dissensos, a guerra continua matando. Este fato decorre claramente da permissividade colada ao discurso. Ou seja, o discurso e suas normas deixaram de ser valorativas, universais, para se tornarem utilitárias, individuais. Cada um e cada uma constitui-se porta-voz de uma interpretação sobre qualquer fato. Não se trata de pensar que a sociedade deva ser regida por pensamento único, mas de estabelecer quais referenciais devem guiar consensos e dissensos. Isto precisa ser discutido coletivamente, construído e constituído como princípio ou valor universal, mesmo que haja discordâncias internas. Validar tudo e todos acelera o processo de precarização da socialidade civilizada. Voltaremos à barbárie. Voltando à pergunta inicial, o que acontece com o discurso está acontecendo igualmente ao comportamento humano. Ninguém ousa afirmar resposta à questão: qual o comportamento adequado? E não se trata de dizer que o comportamento é e deve ser contextualizado. Basta ir a uma igreja, a uma festa, olhar dentro de uma mesma família, comunidade, grupo, onde quiser, e será difícil formular uma ideia do que seja o padrão comportamental em cada contexto. Ampliando este aspecto para a sociedade, a Torre de Babel evidencia-se com mais detalhes. Estamos chegando ao ponto de que quase tudo se permite em termos de comportamento. A resposta à questão é simples e complexa. Quem estabelece como constituímos o comportamento nos humanos é a cultura ou a sociedade que é regida por uma cultura. A dimensão social responsável por essa construção é a educação. Maiúscula, porque não pode ser relegada somente uma instituição, família ou escola. Deve ser responsabilidade de toda a comunidade, de toda a sociedade, como era nas culturas tradicionais clássicas, como continua sendo nas civilizações ainda afastadas das civilizações brancas. Uma questão pode impor-se. Então seria solução voltar ao passado? Não. Na opinião que ora formulo, pensamento digitado,
provoco-me acerca da dificuldade e desafio que consiste em lidar com o comportamento das pessoas em todas as esferas: crianças, adultos, família, sociedade, escola, formalidade e informalidade. As exceções que se encontram no interior de cada cenário constituem-se anomalias no discurso coletivo. O certo é errado. A mentira compõe a verdade. Alertar alguém para o correto agir é fazer um inimigo vitalício. São comportamentos consequentes da falta de referenciais positivos culturalmente acordados. O que se pode ou deve se fazer? Construir algo que não está dado implica em pensar e saber o que desejamos para a obra final. Apoiando-me na concepção de que ninguém nasce com comportamento social, deve-se partir do fato de que todo tipo de comportamento precisa ser ensinado. Aprendemos como nos comportar. Está no modelo de educação de uma sociedade a resposta para o que permitimos como comportamento adequado e ou aceitável. Nesse sentido, penso que a permissividade colada ao discurso e ao comportamento precisa ser repensada por todos. Não há sociedade humana sem educação para valores e princípios universais. Se a ideia de que a cultura contextualizada é verdadeira e regra, estamos desconstruindo uma sociedade humana para dar lugar a comunidades de humanos dentro de uma sociedade maior, considerada retoricamente de humana, onde tudo pode ser permitido. Minha resposta não é afirmativa, mas provocativa. Educar comportamentos é diferente de ensinar conteúdos e saberes. Envolve atitudes. Assim não sei, penso que ninguém sabe, o que seria exatamente educar para comportamentos adequados, ideal para o futuro de uma criança. Mas sei, creio que todos o sabem, quais comportamentos são inadequados em qualquer contexto que estamos, com ou sem crianças. Talvez uma ideia seja considerar o contexto presente como ponte para um futuro mais humano e educar nossas crianças para valores, atitudes, princípios e ideais que signifiquem comportamentos que têm no respeito ao outro a base e referência para qualquer contexto. Educar para a vida como relação, não para uma sociedade de consumo que tem a vida como mercadoria. Obrigado.